Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar também aqueles que estão na internet ou vão acompanhar depois no futuro. Deus abençoe você e sua família. Vamos orar? Pedindo a Deus que nos abençoe em mais um encontro de culto, de celebração, de comunhão. Deus possa falar com a gente hoje, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós estamos gratos ao Senhor porque mais uma vez o Senhor se mostrou misericordioso, amoroso, um Deus que guarda, protege as nossas vidas, nos abençoa. Podemos dar testemunho disso a respeito da semana que se passou, tantas coisas que nós vivemos no trabalho, na família, na escola, em todos os ambientes sociais que nós participamos, Senhor, e também nos momentos que tivemos comunhão com os irmãos. A vida, Deus, continua apresentando suas dificuldades, seus momentos difíceis, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos abençoado e ajudado. E temos, ó Deus, nosso motivo de gratidão ainda maior por causa da salvação de Jesus. Isso alegra nossos corações, nos renova sempre a esperança e sabendo, ó Deus, que esse mundo é passageiro e isso tudo vai acabar um dia e nós temos a certeza de que estaremos na presença do Senhor eternamente. Todos nós que nos amamos e nós que amamos o Senhor. Obrigado por isso. E, ó Deus, por isso queremos responder à salvação, ao amor que temos recebido do Senhor, com esse breve momento de culto. Vamos, ó Deus, queremos expressar nossa alegria, nossa admiração que temos pelo Senhor. Ainda, ó Deus, que sejamos pecadores imperfeitos, ainda que o Senhor possa receber louvores de lábios mais preparados do que os nossos, que agradariam ainda mais o Senhor do que nossas vidas. Estamos aqui, ó Deus, e oferecemos ao Senhor, e com a expectativa de que tudo isso possa agradar ao Senhor. Mas também temos a expectativa, Senhor, de recebermos da parte do Senhor o alimento, mais um tanto de porção, mais uma porção que venha do Senhor para cuidar das nossas vidas, trazer sabedoria, trazer maior relacionamento com o Senhor, através da palavra, da exposição da palavra, Deus, e de tudo que vivemos aqui juntos. Em nome de Jesus, oramos, clamamos. Amém. Vamos começar cantando, depois dessa oração, a música de louvor a Deus. Estamos aqui com expectativas de louvar, de adorar a Deus. Temos muitas formas diferentes para fazer isso, e uma delas é cantando. Se você puder e quiser se colocar em pé, aí nós podemos movimentar um pouquinho mais nosso corpo. Ao erguermos as mãos para adorar, clamarmos a Ti, nós sabemos que Deus responde com a presença, com a manifestação dEle. E é isso que nós cantamos nesse momento. Tu virás.
sabe qual chamado que o Salmo 66, versículos de 1 a 4 faz para nós? Não sabe? Não de cor? Está projetado aqui, quer ver? Vamos juntos. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus poderosos feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. E o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Muito bem, 2 versículos a mais aí, mas só para dar um exemplo, então, desses poderosos feitos do Senhor. Não tem problema não, viu? Não, na verdade eu que tinha colocado errado aqui, né? Erro foi meu. Eu tinha pedido mesmo de 1 a 6, mas eu copiei só de 1 a 4 aqui e fiquei perdido. Irmãos, está feita aí a chamada para o povo de Deus, a chamada para toda a terra, toda a criação, louvar a Deus. E é o que a gente vai continuar fazendo. Se não for para adorar a Deus, por que será que nós existimos? Lembra daquela pergunta, qual a finalidade do homem? Louvar a Deus, adorar a Deus, ter prazer em Deus eternamente. Nós fomos criados para louvor, para o louvor de Deus. É o que a gente canta também nesse momento. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. As mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não
for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Muito bom, com solo de guitarra, tudo. Muito bom. Irmãos, podem se sentar. Apesar dessa alegria que a gente precisa sentir mesmo na presença de Deus, sabendo do Deus que nós servimos, como Ele é bondoso, aí a gente também precisa dar uma olhadinha nas nossas vidas e reconhecer que de vez em quando pisamos na bola. Não só de vez em quando, talvez de vez em muitas vezes, né? E nós não correspondemos a esse relacionamento, a tanto amor que Ele oferece. Nós não respondemos com todo amor, toda a dedicação, honra, respeito, obediência. Infelizmente, nós somos esses seres que caímos lá na queda, mas agora em restauração do nosso relacionamento com Deus. E de vez em quando a gente precisa parar, pensar sobre a vida, pedir perdão, pedir para que Ele nos ajude a corrigir a rota, e é o que a gente vai fazer agora, lembrando sempre da cruz de Cristo. Só é possível correção da rota, pedir perdão pelos nossos pecados, porque Cristo pagou o preço da cruz por nós. Se sacrificou, deu sua vida, derramou sangue, esse sangue é que nos purifica dos pecados. A música que segue agora, Quebrantado, fala sobre isso, que diante da cruz nós nos quebrantamos. Nós pensamos sobre a vida, pedimos perdão. E faça sua oração enquanto nós cantamos, ou com a letra da música, ou sua oração particular. E depois desse tempo de canção, eu queria pedir para a Fernanda, se pudesse conduzir uma oração audível, pedindo perdão, mas também agradecendo a Deus pelo perdão que nós recebemos. Então, primeiro a canção. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Senhor, em nome do seu Filho Jesus, nos colocamos aos pés da sua cruz, Pai. Recebe esse louvor, Senhor, e o nosso pedido de perdão, Senhor. Confessamos tudo aquilo que não conseguimos fazer sem a tua ajuda, sem a ajuda do teu Espírito Santo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por os nossos pecados ocultos e aqueles que sabemos, ó Pai. E também vem aos pés da sua cruz agradecer em nome de todos nós, Senhor, pelo sustento, tanto espiritual como físico, ó Pai, e pelo amor imenso, Senhor, que o Senhor tem por nós. E muitas vezes não sabemos reconhecer ou reconhecemos poucos, ó Pai. Agradecemos pelo dia de hoje, pela nossa reunião, pela família da fé, Senhor, pela nossa comunhão. E pedimos mais uma vez, Senhor, obrigado. E pedimos mais uma vez o seu perdão. Em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Já estavam perdoados os pecados. Deus perdoou nossos pecados quando Cristo se sacrificou. Mas existe a necessidade de reconhecermos. Pedirmos mais uma vez o perdão dele. Nossa vida, nossa salvação é garantida por todo o processo de Deus em nosso favor. Ele vai trabalhando, ele vai nos conduzindo. Significa que não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas esse momento é importantíssimo para que a gente sempre tenha consciência da nossa condição e daquilo que Cristo fez por nós. Isso gera, então, gratidão, alegria, devoção a Deus. Mas Deus já sempre, Deus, desde a eternidade, já planejou tudo para garantir o perdão dos nossos erros. Glórias a Deus por isso. Amém. Salmo 143 fala dos momentos difíceis também, das dores que nós passamos, e o salmista então clama pela ajuda de Deus. Salmo 143, que fala: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio.
Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Que linda oração, né? E essa oração, nós podemos nos apropriar dela, fazer dessas palavras de Davi as nossas, do salmista, não tenho certeza se foi Davi que escreveu, mas do salmista, fazer das palavras dele as nossas palavras. Nós também vamos clamar a Deus nesse momento, pedindo ajuda, socorro, que é o socorro bem presente. E vamos compartilhar nossos momentos difíceis. Você tem algum motivo que gostaria que os irmãos soubessem para que se juntassem a você nesse clamor, nesse pedido de ajuda a Deus? Vamos compartilhar um pouquinho das nossas vidas. Compartilhamos alegrias, mas compartilhamos as tristezas também. Alguém tem? Oi, Elder. Eu queria pedir pela saúde, a vida dos meus pais e pela minha sogra também. Pela saúde deles, que eles envelheçam com saúde, Amém. abaixo dos cuidados de Deus. Amém. Amém. Deus cuide. Deus cuide de todos aqueles que estão avançando em dias, para que tenham esse momento da vida com muita dignidade, com o melhor conforto possível, e ainda que as dores sejam inevitáveis, que sintam o conforto da mão do Senhor segurando e a fofã na cama, dando dias mais tranquilos. Mais algum pedido? Oi. Sobre o do Rafa também, questão de saúde. Mais algum? Pedir pela nossa igreja, né? Que Deus traga cada vez mais temor ao nosso coração e uma alegria grande de estar nesse ajuntamento e louvando a Deus, para que o nosso amor sempre esteja bem intenso, né, ao nosso Deus, pela igreja. Amém. Intercessão pela nossa igreja, nossa comunidade local. Tivemos uma reunião essa semana, no momento dos recados eu passo mais informações, e também um compromisso que nós firmamos lá, que você que não participou também pode firmar esse compromisso. Daqui a pouco eu explico melhor. Mais algum? A cirurgia essa semana, Hernani? A gente está se lembrando, então. Deus possa conduzir todo o procedimento lá, guardando sua vida, e que a restauração seja muito breve, surpreendente até. Mais algum? Não? Mais uma vez a gente vai fazer uma oração cantada, lembrando que Deus não nos abandona. Deus está conosco, ainda que o mar seja turbulento. Nunca me deixou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não estamos sozinhos, ainda que nós andemos. Não estamos sozinhos. Olha, Deus, lembre desses motivos, coloque também a vida de outras pessoas que talvez a gente não tenha mencionado aqui, mas você acabou se lembrando delas. Continuamos em oração pela vida do Assis, das meninas. Deus restaure, Deus conduza esse momento ainda dessa vivência do luto e que eles tenham alegria restaurada. Ainda que eu encontre
deixou a tempestade ou a paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Você carrega essa certeza no coração? Amém. Siga tranquilo, sigamos tranquilos. Jesus Cristo foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus que deixou, se esvaziou da sua glória, deixou sua habitação celestial para andar aqui, de uma vez para sempre. Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar pelas crianças, pelo tempo da mensagem também, mas antes da oração, queria mostrar para vocês o que pequena parte do trabalho que está sendo feito com elas. Elas estão caminhando aí pela história de Jesus, conhecendo desde o nascimento até também a morte e ressurreição. Hoje vão se lembrar de algumas histórias do ministério público, das pregações, das maravilhas de Jesus. E Deus possa abençoar a equipe que está trabalhando com as nossas crianças. A gente vai começar a divulgar um pouquinho mais desse trabalho das crianças para os pais também compreenderem o que está sendo trabalhado lá. Lá eles têm um momento um pouco mais à vontade na linguagem deles, mas estão recebendo a palavra de Deus. Estão recebendo da forma que eles possam compreender. Então, que Deus ajude e capacite nossos irmãos que trabalham com as crianças e também para lembrar, para conscientizar os pais das nossas crianças a importância de trazer as crianças para poder receber esse ensino. Hoje temos o Luquinha. Se vocês quiserem também seguir lá, mas podem ficar aqui também, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Vamos orar? Senhor, pedimos pelas nossas crianças, mas pedimos aqui também pelas nossas vidas, que vamos receber da Tua palavra, como elas também vão receber da palavra do Senhor, que possamos receber na medida suficiente, ó Deus, para que possamos ser alimentados, nutridos, possamos fazer aqui reflexões sobre nossas vidas, sobre o que o Evangelho produz em nós. Nos ajude, nos capacite, tanto a mim na exposição, quanto aos professores também que vão expor, e capacite também aqueles que vão receber nesse momento. Possamos fazer trocas aqui de experiências que o Evangelho proporciona para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus conduz aí. Bom, o texto para essa manhã, se você quiser abrir sua Bíblia e nos acompanhar, Salmo 46. Salmo 46. E segundo o tema que nós estamos trabalhando, a ideia dessa série de sermões é falarmos sobre a nossa igreja, cada um de nós como agentes de saúde, mas não de saúde pública, e sim como agentes de saúde espiritual. Lembrando que nós já tivemos a oportunidade muito boa de receber aqui no nosso espaço os trabalhos do Centro de Saúde mesmo de Campinas, de um dos bairros de Campinas. E eu pensei nessa conexão de como nós também podemos agir dessa maneira. Aqui eles ofereceram serviços para tratar da saúde física, até mesmo emocional, da população. E o que nós podemos oferecer
para essa gente que está à nossa volta, não somente aqui para o bairro, mas para todas as pessoas com quem nós nos encontramos. O que de mais precioso podemos oferecer? Nós sabemos que é o Evangelho de Jesus, que produz cura. Cura para a vida, cura para a alma, a cura para a vida eterna, que produz vida. E dentro desses componentes do Evangelho, da mensagem de salvação, Deus oferece vários itens possíveis. Semana passada nós pensamos a respeito do perdão. Quanta gente está sofrendo por causa desse tema. Perdão entre pessoas, mas principalmente perdão com relação a Deus. Tem muita gente por aí que não se acha até digno de se aproximar de Deus. Já ouviram pessoas falando assim, não, primeiro eu vou consertar a minha vida, depois eu vou procurar Deus. Não entenderam ainda o processo. Agora, hoje, a nossa atenção é em relação a outro elemento que também compõe as necessidades muito básicas das nossas vidas, que é proteção. Se você pretende sobreviver a essa vida, eu acredito que você já tenha se preocupado com esse item, em como se proteger. Se você estiver largado numa floresta, em algum ambiente mais deserto, mais longe da civilização, esse é um dos itens importantíssimos que você precisa se preocupar para você continuar sobrevivendo, continuar vivendo. Como é que você se protege? Como é que você se protege do frio, das ameaças, dos predadores? É um dos elementos essenciais para as nossas vidas. E o Evangelho fala também sobre isso. A Bíblia demonstra essa relação do homem com Deus e como ele precisa buscar proteção. Então, apesar da gente muitas vezes querer negar, fingir, mascarar, tentando ignorar as dificuldades da vida, mas elas são persistentes. Elas existem. E nós somos fracos. Nós somos criaturas frágeis. Então, sendo pecadores, por exemplo, nós falhamos, e quando nós somos expostos a contaminações, nós adoecemos. Por sermos mortais, muitas vezes, estamos ali no limiar da vida, entre a vida e a morte. E a pressão vem, pode nos desanimar, as pessoas ofendem, as doenças assustam, e aí, como é que a gente vai lidar com tantos problemas? Como é que a gente consegue suportar tantas forças que são investidas, contrárias à nossa vida, à nossa sobrevivência? E é por isso que a gente precisa encontrar um local seguro. Nós precisamos encontrar onde correr, para onde correr. E continuar sobrevivendo. Já sentiu que a vida é assim, um desafio diário de sobrevivência, de continuar mais um dia, e vem outros desafios, parece que você já enfrentou aquilo, mas aí vem situações ainda piores, mais difíceis? Pois é, a vida é assim mesmo. Sem grandes novidades aqui, ninguém aqui pode prometer o paraíso na terra. A vida é esse jogo de muitos obstáculos, de muitos desafios. Para onde correr? E o Salmo 46 nos apresenta um lugar possível. E não exatamente um lugar, mas uma pessoa para onde nós podemos correr. Já viu aquela cena da criança pequena, que quando ela se sente ameaçada, ela corre para alguém? Como geralmente acontece para os seus pais? Um lugar seguro não significa exatamente encontrar uma casa, muralhas, mas uma pessoa onde nós podemos nos esconder. Então vamos ao Salmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, ou Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra
se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Como nós sabemos, os salmos são compostos para refletir situações da vida. Situações de alegria, mas situações também de desespero. Possivelmente esse salmo foi composto tendo em mente uma situação que o povo passou, um contexto aqui possível, que foi uma investida de um rei que era inimigo do povo de Deus, na verdade aqui já no reino dividido, o reino de Judá. Então o rei da Síria, chamado Senaqueribe, investiu contra Judá, querendo entrar, destruir, pegar o povo como escravo para ele. Nesse momento, o rei Ezequias era o rei de Judá. Mas Deus protegeu o seu povo. Você pode conferir essa história no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 37, versículos 20 até 38. E protegeu o seu povo de uma forma espetacular. Teve um momento lá que 185 mil guerreiros assírios foram mortos em uma noite por causa de um anjo do Senhor que fez esse estrago no acampamento adversário. E o povo temendo, sentindo inseguro, esse adversário era muito grande, já tinha devastado muitas terras, conquistado muitos povos e estava agora chegando ali para conquistar também Judá. E aí, fazer o que numa situação dessa? Correr para onde? Se nem em outro lugar era possível correr, porque eles já estavam ali na cidade considerada cidade segura, morada, faz o que então? E eles fizeram certo. Contaram com a ajuda de Deus. Pensando nesse livramento, talvez, é possível que seja esse, então, o momento que inspirou a produção desse salmo. O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, é o meu refúgio. Para a gente poder aproveitar mais desse salmo, a gente vai dividir ele em 3 etapas, 3 partes, que é como ele mesmo se divide. Se você tem sua Bíblia aí na mão, talvez você tenha prestado atenção nessa palavrinha pausa ou selá, porque os salmos também são compostos para participar da liturgia do povo, dos cânticos do povo, das orações. Nesses 3 blocos, a primeira parte, nós percebemos aqui Deus sendo apresentado. Quem é Deus? Como ele é apresentado? E Deus pode ser apresentado de muitas maneiras possíveis, mas para a finalidade do salmo, Deus é apresentado como um refúgio, como alguém, um recurso que pode nos ajudar, pode ajudar seu povo no momento de desespero. Vamos voltar para o primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é a fortaleza, o auxílio, o refúgio. Deus é 3 coisas aqui, pelo menos, e todas elas com esse mesmo sentido de trazer segurança para o povo. Por isso, não é exatamente para onde correr, mas para quem correr. Ele já estava no lugar mais seguro possível para aquele momento, que era a cidade fortificada. Esse negócio de condomínio fechado, murado, com toda a segurança possível, não é coisa dos nossos dias, é desde aquela época. Ainda assim, o povo não estava se sentindo seguro porque o inimigo era muito grande. Eles não tinham como vencer. O inimigo, sim, podia atacar, derrubar essas muralhas e conquistar. Mas Deus é a fonte de segurança desse povo. E é por isso, tendo essa apresentação de Deus em mente, tem como consequência o que vem no versículo 2. Por isso, não temeremos. Por que não vamos temer? Por causa da afirmação do primeiro versículo, porque é Deus quem é o nosso refúgio, é Deus a nossa fortaleza,
Ele é o nosso auxílio. Por isso não vamos temer. Ainda que, vem em seguida. E esse ainda que abre a possibilidade do povo continuar sendo perseguido, passando por tribulações e dificuldades na vida. Elas vão vir? Possivelmente. É bem certo que virão. Mesmo que essa investida termine, eles tenham ido embora, tenham desistido, a vida continua. E a vida, como a gente já viu aqui, é uma sequência de dificuldades. Matando um leão, ou 2, ou 3, cada dia, cada momento. Então, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. 3, ainda que também estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ainda que aquilo que serve como estabilidade para a nossa vida, que é a terra que a gente pisa, estou falando do mundo físico, ainda que tudo isso que a gente vê em volta, que parece oferecer segurança, possibilidade de vida, onde a gente encontra nossos recursos, ainda que tudo isso se volte contra a gente, porque passa a ser visto como uma grande ameaça, ainda que a terra e o mar, para onde a gente vai correr? Se tanto a terra quanto o mar estiverem revoltos, se eles se voltarem contra a gente, para onde? Vai dar para ir para a Lua? Cada um pega um foguetinho e sai dessa terra? Ainda que tudo isso aconteça, não temeremos. Por quê? Precisa voltar no primeiro versículo. Entender quem é Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, como continuar a ficar em pé diante de tantas dificuldades na vida? Como encarar a pandemia, desastres naturais, diagnóstico de uma doença grave? Como continuar quando uma pessoa amada morre? Como continuar quando a gente perde os nossos recursos financeiros? Como seguir andando? Acordar de manhã, sair da cama e viver. Mas não viver se arrastando. Viver. Viver a vida que Deus tem nos dado. Viver da melhor forma possível. Só existe uma resposta possível, encontrando um abrigo seguro. E esse abrigo não é lugar, mas é uma pessoa. Encontrando Deus como fonte das nossas seguranças. Só que, apesar da gente professar essa verdade, nós temos o problema de associar a nossa segurança com os nossos recursos, com as nossas forças. A gente acaba entendendo que precisa ter uma vida financeira estável, precisa ter uma formação, ter experiências, força física, inteligência, precisa estar cercado de pessoas que vão nos ajudar. Precisa morar num lugar seguro. Não são coisas ruins. E Deus pode, inclusive, usar desses recursos para nos ajudar. Para, de fato, garantir nossa segurança. Mas essas coisas são limitadas. Elas não são Deus. Por isso, não depositamos toda a confiança nessas coisas que nós encontramos no mundo. O Salmo nos lembra que apenas um pode nos defender. E Jesus se mostra dessa maneira. O Deus que veio para cuidar, para abraçar, para proteger o seu povo. Ele veio estender esse cuidado de Deus para as pessoas, tornar visível, palpável. O problema é que as pessoas, muitas que estavam ali perto de Jesus, não entenderam. E se afastaram, foram procurar aquilo que elas mesmo tinham. Aquilo que elas achavam que era a melhor forma de fazer, de viver. Vocês se lembram que Jesus lamentou sobre Jerusalém? Ah, Jerusalém. Eu queria ser como aquela galinha que protege os seus pintinhos, que tem os filhotes sob as suas asas. Ah, Jerusalém. E a segunda parte? Ali a gente percebe como
onde Deus está, existe segurança. Então, é nele que nós estamos seguros. Versículo 4 começa assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nessa cidade. Então, não será abalada. Por que essa cidade não será abalada? Por causa do alicerce onde ela foi construída? É a região onde ela está, ela se encontra? É algum recurso natural? Não. Ela não será abalada porque Deus está nessa cidade. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, e ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É provável que no pensamento aqui do salmo, da composição, dos momentos em que esse salmo foi cantado, quando se falava da cidade de Deus, o povo tinha em mente Jerusalém, que era considerada mesmo a cidade de Deus, onde o templo foi construído, que o próprio Deus disse: olha, eu vou habitar no meio de vocês, então ergam um templo. Ali o templo era o símbolo da habitação de Deus. Então eles confiavam muito nesse tipo de estrutura que foi feito para o Antigo Testamento. Mas aquilo era simplesmente um símbolo, porque essas coisas feitas aqui na terra, elas não vão permanecer para sempre. E Deus mostrou isso com a chegada de Jesus. Deus não queria, ele já tinha avisado isso desde o Velho Testamento: eu não vou habitar em templos feitos por mãos humanas. Mesmo com esse símbolo de segurança para o povo, que Deus está ali no meio do povo, a cidade em si de Jerusalém não é o lugar definitivo da habitação de Deus e do povo de Deus. Depois ela foi conquistada. De fato, o povo todo se tornou escravo, passaram pelo exílio babilônico. Mas então, a palavra de Deus falhou? Não era para confiar em Jerusalém e acabou falhando? Não. É porque a gente sabe que não é aqui. A cidade de Deus não é construída por mãos humanas. Deus habita no meio do seu povo, não em uma cidade específica. E quando fala que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, pode ser que tenha aqui uma referência desde a criação do Éden, que tinha lá um rio que cortava também o jardim, para irrigar o jardim, mas a gente pode também ir para Apocalipse. Então, pensando no cumprimento dessa visão, dessa cidade onde Deus habita, e por Deus estar ali, ela não será abalada, desde o Éden, passando pelos nossos dias, até Apocalipse, isso significa Deus está no meio do seu povo. Porque Apocalipse vai falar também de um rio que sai desde o trono de Deus e passa pela cidade também. Esse é o plano de Deus, de morar no meio do seu povo num lugar agradável, onde não vai haver seca, fome. E para esse contexto aqui, você ter um riacho, ter uma fonte de água por perto, é sinal de vida. Tanto é que, como detalhe aqui dessa época do rei Ezequias, existia só uma fonte de água que ficava para fora do muro. Mas foi construído um túnel por baixo da cidade para levar água para dentro da cidade, para o lado de dentro dos muros. Porque, imaginam, se nessa situação de que a cidade está sitiada, está rodeada, os inimigos lá fora e a água está lá fora, vai demorar quanto tempo para esse povo morrer? Sem ter acesso à fonte de água. Mas, de novo, não é a cidade física de Jerusalém a nossa proteção e a habitação de Deus. Deus está no meio do seu povo, por isso não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a sua voz. O Senhor dos exércitos está conosco. A ideia principal, então, é que onde Deus está, existe segurança. Vocês se lembram de Jesus no barco? Com seus discípulos? O que existia em volta deles? Como eles poderiam confiar num barquinho minúsculo no meio de um mar tão grande e revoltado? Com as águas turbulentas. Mas Deus estava ali.
eles podiam e ficaram seguros. Ele ergue a voz e a terra responde. E a terra derrete. E a criação obedece. Como Cristo fez. Quieto, mar. Se acalma, vento. Onde Deus está, existe segurança. E a gente já entendeu pela Bíblia que nós somos a habitação de Deus. Nós somos as pedras vivas, não pedras mortas de construção de edifício. Nós somos pedras vivas que compõem essa habitação de Deus. Deus está no meio do seu povo. E a terceira e última parte. Dá uma olhadinha, se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha na história e veja o que Deus faz. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Por exemplo, o que Deus pode fazer? Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Se de fato foi o contexto em que o Salmo foi produzido, ou pensando naquela investida de Senaqueribe contra o povo judeu, foi o que Deus tinha feito mesmo. Lutou contra um exército, despedaçou arcos, quebrou lanças, derreteu escudos. Era contexto de guerra física mesmo. Vejam as obras, venham ver as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Mas agora se ergue uma voz aqui no meio do Salmo, que não é a própria voz do salmista, mas Deus ergueu sua voz aqui. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Imaginem vocês no meio de um cenário turbulento, naquele clima tenso de guerra, e de repente todo mundo se preparando já para enfrentar um ao outro, e vem uma voz, estronda uma voz e diz: parem de lutar. Quem está falando aqui é Deus. Sosseguem, aquietem-se. Para ou não para? Então, essa figura mostra um campo de guerra, mas nos ajuda a visualizar como Deus conduz a história e é soberano em qualquer situação. E parem de lutar tanto para os inimigos quanto para o povo de Deus. Esse aquete-se é para todo mundo. Aquieta. Aquieta que eu estou no controle. Mas esse trecho também traz uma aplicação que é o que eu gostaria de trazer para os nossos dias, sobre a nossa responsabilidade. Porque nós também temos nossas incertezas, nossos medos. Nós nos envolvemos nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades da vida. E esse salmo serve para confortar nossos corações. Quando nós entendemos que nosso refúgio é próprio Deus e nenhum recurso aqui do mundo. Mas tem muita gente por aí, sem saber para onde correr. Morrendo de medo da vida, dos inimigos da vida. E não conhece. Muita gente que não conhece essas histórias de um Deus que protege, que salva o seu povo. Então venham ver as obras do Senhor. É um chamado de alguém que quer contar as obras do Senhor. Como ele acabou de fazer aqui, ele contou que Deus é esse que dá fim às guerras, que quebra o arco, despedaça a lança. Venham ver, eu vou contar para vocês as histórias de quem é esse Deus. Sabendo das histórias de como ele age, você vai se sentir seguro, porque aí você vai conhecer quem é. Qual a proteção que eu tenho para a minha vida que você pode ter também para a sua, se você estiver se sentindo inseguro, perdido, com medo. A vida está sendo um grande desafio que você acha que não está dando conta.
tem um refúgio seguro para você ir. Existe, e eu quero te contar sobre ele. Venham ver as obras do Senhor. E é aqui que eu quero, então, deixar de novo o desafio para nós, como igreja, como agentes de saúde espiritual. Quando saímos, quando nos espalharmos, vivemos aí com a sociedade, porque aqui a gente está escutando, aqui a gente se alimenta, se protege, se cuida, se ama. Mas a gente vai se encontrar com as outras pessoas que não conhecem. Eu espero em Deus também que essa mensagem atinja pessoas, talvez hoje, talvez outro dia qualquer, que estejam procurando por abrigo e proteção. E elas entenderem que não é o bairro onde mora, não é fazer academia de jiu-jitsu, não é comprar uma arma e botar na cintura. Esses são os perigos da vida e que às vezes a gente tem que enfrentar mesmo. Mas o pior inimigo de todos é a própria morte. Por que a gente tenta todos esses recursos para se sentir protegido? Porque existe um grande inimigo por trás de todos esses perigos, que esse é invencível para nós, que é a própria morte. Todos esses perigos nos colocam diante da morte. E a morte a gente não dá conta. Agora, quem dá conta? Quem já venceu a morte? É o próprio Deus. Ele é quem nos livra, Ele é quem nos garante a segurança, o auxílio presente, o refúgio que nós podemos confiar. E se a pessoa não sabe disso, para onde ela vai correr? O máximo que as pessoas conseguem fazer é procurar uma rota mais segura. É algumas estratégias assim que ela vai se sentir mais amparada. Mas não vai conseguir viver a vida que Deus, só Deus, pode oferecer para nós. Ah, Júlio, significa então que a gente não vai ser assaltado? A gente pega a doença? Não tem que passar pela pandemia? Bom, passamos, né? Tem gente que está doente. Tem gente que, infelizmente, acaba sendo assaltado. Não é? Não tem essa garantia que a gente não vai enfrentar as dificuldades aqui. Mas nós podemos contar com a segurança, com o socorro, com a proteção, os cuidados de Deus. E podemos seguir felizes, tranquilos. Porque até a morte, o pior de todos os inimigos, já foi vencido. Vamos contar para as pessoas sobre isso? Vamos falar para quem está procurando segurança e não sabe onde encontrar? Onde encontrar? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio bem presente na adversidade. Por isso, não temeremos. E é por isso que nós não temeremos. Esse salmo inspirou Lutero na composição do hino Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. E é esse hino, esse cântico que a gente vai cantar agora. Quero convidar o grupo de louvor para nos conduzir. Assentados assim como nós estamos.
ruínas, persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorre em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfo na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrubar, não vemos assustados. O príncipe do mal, seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Tempos de perder, família tens prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa letra é muito bonita, muito bem construída. E eu queria pedir para o seu Clóvis voltar. Quero convidar vocês para que a gente possa declamar essa letra. O desde o começo. O não precisa não. A gente pula a parte do o nesse momento, tá? Como uma oração. Pense nessa letra, faça dela uma oração. Vamos juntos. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo.
Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. Faz sentido olhar para esse Salmo 46 e entender que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Cristo venceu a morte por nós. E essa terra passa. E a cidade santa vai ser estabelecida. E nós eternamente reinaremos com nosso Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, o que venceu na cruz. Amém. Obrigado, Deus, pelo salmo que mexe com nossas estruturas, pelo nosso irmão Lutero, que com tanta destreza compôs essa música que hoje toca nossos corações também. Pela palavra lida e exposta, Senhor. Pelos perigos do mundo, mas que vem nos mostrar para onde nós podemos sair correndo e encontrar abrigo seguro. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, aquieta nosso coração. Aquieta também os inimigos da vida, como o Senhor já calou a morte. Em nome de Jesus, amém. Só as últimas palavras aqui, irmãos, antes da oração final, lembrando aqui de alguns recados. Primeiro, que vem a gente vai trabalhar. Lucas fez uma arte muito, muito bonita aqui, que expressa a ideia. Vamos só um minutinho. Acho que tem que dar ESC, Sr. Clóvis, primeiro, para sair desse programa. Então, expressa a ideia que vai nos conduzir para os trabalhos do ano que vem. Pensamos aqui na igreja, como tem acontecido aqui com essa série de sermões, a igreja que funciona como um movimento de vai e volta, de ajuntamento e espalhamento. Movimento cíclico. E é o próximo, esse aqui. E aí nós pensamos nesses dois verbos, inspirar e expirar. Esse movimento de inspiração, quando nós nos juntamos para esse cuidado, para louvor, para adoração a Deus, algumas palavras estão em volta desse movimento de inspirar, que a fé, aprendizado, oração, louvor, gratidão, comunhão e outras tantas. Quando o povo de Deus se junta para prestar culto a Ele, tudo isso acontece. Quando o povo de Deus se junta para orar, para aprender também, estudo bíblico, é tudo isso aqui. Mas o povo de Deus também vai, se espalha pelo mundo, vai ter contato com as outras pessoas, vai trabalhar, estudar, fazer as coisas que a gente faz próprias dessa terra. E lá a gente também age com a nossa influência, evangelização, com as obras, as boas obras, com testemunho, ação social, mostra perdão, mostra onde encontrar segurança para as pessoas. Então, essa imagem aqui vai nos acompanhar no próximo ano, e nossos trabalhos vão ser orientados, dirigidos com essa ideia de que estamos aqui nesse movimento de inspiração e expiração, pulsação. Nós nos juntamos, mas também nos espalhamos.
do organismo em funcionamento, tem o coração pulsante, tem os pulmões aí inflando e expelindo o ar. Tem muita coisa ali que a gente pode aproveitar, né, da metáfora. Só para compartilhar um pouquinho com vocês, e eu falei que a gente assumiu um compromisso, que também faz parte aqui da imagem, um versículo bíblico, que é Hebreus capítulo 10, versículo 24. Deixa eu pegar aqui. A gente acrescenta na imagem: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. E, assim, sendo influenciado por uma outra campanha que eu já tinha ouvido falar, então a ideia não foi nossa aqui, mas a gente combinou de colocar o nosso relógio para despertar às 10h24, ou da manhã ou da noite, e eu queria estender esse convite a vocês também, para nós orarmos pelo próximo ano, às 10h24, ou da manhã ou da noite, pensando nesse nosso movimento, nessa dinâmica da igreja, aquilo que Deus, pedindo para que Deus faça aquilo que Ele já tem preparado para nós. Execute, a gente não atrapalhe, a gente só participe e siga esse fluxo que Deus tem para a sua igreja. 10h24, então, é o convite que eu faço para você também orar. Faça uma oração. Às vezes a gente está no meio de uma reunião, no meio de uma aula, mas ouve aquele sinalzinho lá, de repente, eleva seu pensamento. Fale com Deus. Se não for exatamente naquela hora, mas fale depois. Se lembre de fazer essa oração. Se quiser fazer de dia e à noite também, não tem problema nenhum. E outros recados ainda, além disso, depois a gente repete também, tá? Nós estamos aí no mês de comemoração do aniversário da igreja. E o próximo encontro de comemoração vai ser dia 20/11, que é o encontro dos homens. Dia 21 tem um culto especial, dia 27 tem o encontro dos adolescentes e 28 das crianças. Então os homens estejam preparados, já depois a gente divulga dia, horário, local. A gente vai fazer nesse encontro. Todos estão convidados. E pensem também já em chamar mais alguém. Alguém que não esteja participando, mas precisa conhecer também um pouco dessa nossa vida com Deus. Das atividades da semana, terça-feira tem estudo bíblico, quinta-feira tempo de oração, à noite às 20h30, tanto um dia quanto o outro, pelo Meet, pelo aplicativo. Não é aqui presencial ainda. Um dia acredito que a gente volte, mas se você quiser participar, é só falar com a gente e a gente manda o link para vocês. A gente costuma celebrar os aniversariantes da semana, mas eu não tinha ninguém anotado essa semana aqui da nossa igreja. Será que eu me equivoquei? Alguém aqui fez aniversário? Deixa eu poder comemorar? Não? É isso então, irmãos. Vamos nos pôr em pé, terminar o tempo de culto. Mais uma vez, agradecemos, Senhor, pelo tempo que passamos juntos, como família, como igreja, povo de Deus. Esse templo em que o Espírito Santo habita e trabalha e se move. Obrigado, Deus. Obrigado pelo tempo de adoração, de clamor, também de perdão que nós pedimos. E o alimento que veio através da palavra do Senhor. Agora pedimos que o Senhor continue conosco, como o Senhor sempre faz, caminhando conosco durante essa vida, porque nós nos sentimos seguros na presença do Senhor. Nos ajude a enfrentarmos os desafios dessa vida, os perigos dessa vida. Mas vamos aqui, confiantes, porque o Senhor já venceu o pior dos inimigos. Obrigado, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e também o amor de Deus o Pai, a consolação e a companhia do Espírito Santo sigam com vocês, hoje e sempre, queridos irmãos em Cristo. Amém. Boa semana, Deus os abençoe.